quero que você abra a Bíblia no Salmo 128. O Adilson, o Dilcinho e o Ricardo, me perdoe, né? O Lázaro também. É um repeteco de sábado. Vocês não vieram sábado. Precisam ouvir essa palavra. Salmo 128. Você foi embora. O Zé. Não foi? Você ficou? Eu achei que você foi para trabalhar. Oh, que benção. Oi? É verdade. Você, volta a fita, eu vi você voltando, verdade. Amém. Amados, o Salmo 128, ele nos traz uma lição de relacionamento. Relacionamento é o que tem faltado dentro das casas, nos lares. Relacionamento é onde o inimigo ele tem agido, ele tem desvirtuado as nossas conversas, as nossas informações, ele tem deturpado. Nós, na verdade, nós não estamos conseguindo levar até o coração das pessoas. O inimigo tem roubado no meio do caminho a verdadeira informação, aquilo que nós precisamos realmente compreender. Então, a comunicação tem sido o grande problema, não só da família, mas da humanidade nesse tempo. O inimigo faz com que as pessoas não entendam, não compreendam um ao outro. Isto basicamente é bíblico, porque isso começou lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, quando eles estavam construindo aquela torre para chegar perto de Deus, e o Senhor falou: não é bom o que está acontecendo, não é bom o que está acontecendo, eu vou confundir a língua deste povo. Por quê? A intenção que eles têm no coração não é boa. Então, amados, parece que a partir daquele momento começou uma confusão na língua do homem. Um fala alemão, outro fala japonês, outro fala chinês. E não sei se vocês perceberam, dentro de casa, parece que tem um falando alemão, parece que tem outro falando chinês. Nós não estamos nos entendendo mais dentro das nossas próprias casas. E muitas vezes até mesmo dentro da igreja, nós não estamos entendendo mais. Há uma confusão de informação. Mas não foi isso que eu disse, não é isso que eu quis dizer. Quantas vezes você já passou por uma situação como essa dentro da sua casa? De repente o marido está zangado, ou a mulher está magoada, e vai perguntar por quê? Mas não foi isso que eu falei, não é isso que eu quis dizer. Então, estamos entendendo errado as coisas, não estamos compreendendo a linguagem, e o inimigo, ele tem se apoderado desta fraqueza que nós estamos tendo para trazer confusão e principalmente para trazer divisão dentro das nossas casas. Então, o que é isso? Falta, os nossos relacionamentos têm sido manchados, têm sido feridos, têm sido quebrados muitas vezes por falta de comunicação ou como nós estamos transmitindo essa comunicação. Hoje, em certas áreas, é bom até que se comunique escrevendo. Eu não falei isso, você falou, está escrito aqui. Não foi desse jeito que eu falei, está aqui, estou te mostrando, você entendeu errado o que eu falei. Irmãos? Então, vamos cuidar dessa parte, que estamos vivendo aí uma crise moral dentro da família, em todos os níveis da sociedade. E isso dificulta-nos falar sobre relacionamento familiar, relacionamento dentro das casas. São muitos os problemas que nós encontramos dentro das casas, onde as pessoas pensam no jeito, outros pequenos problemas, como diz a irmã, picuinhas, têm destruído lares,
destruído igrejas por causa de picuinhas, coisas pequenas. Então, vários tipos de relacionamento envolvem e disputam atenção na família, né? Então, o Salmo 128, ele nos dá um bom estudo com relação à família. E ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera de teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz seja sobre Israel. Como deve ser o relacionamento da família? Como é que nós devemos? Nós vamos, a cada ano, a cada tempo, a cada geração, nós vamos perdendo o bom costume do relacionamento dentro das nossas casas. Perdemos, né, aquele jeito, como Deus planejou, como era a vontade de Deus, como era para ser. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos perdendo a maneira de nos relacionarmos dentro das nossas casas. No verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que ele está dizendo? Feliz é o homem que teme ao Senhor e o homem que anda no caminho do Senhor. Quando a Bíblia fala aquele que anda no caminho do Senhor, está dizendo aquele que anda segundo os ensinamentos da palavra de Deus, que anda segundo as orientações da palavra de Deus. O que nós estamos vendo, as pessoas estão andando hoje dentro das suas casas como o mundo está ditando, como o mundo está ensinando, como o mundo está vivendo. Estamos nas leis do mundo e não nas leis de Deus. Quando nós andarmos segundo as orientações da palavra de Deus, segundo aquilo que é a vontade de Deus, nós vamos ser felizes dentro das nossas casas. O que nós temos menos visto hoje é felicidade dentro do lar, querido. Parece que a nossa casa, a minha não, graças a Deus, parece aquela, como é que chama? Rixa de galo, briga de galo, onde tem briga de galo que está acontecendo dentro das casas. Quando não é o marido com a mulher, é o pai com o filho, a mãe com a filha. Gente, até mesmo dentro de nossas casas cristãs, não é? Em casa mesmo, não somos melhor que ninguém. Muitas vezes precisa tomar cuidado, porque é a filha que é áspera com a mãe e o filho com a mãe, não é? E então a gente precisa tomar cuidado, porque não faz bem isso. Não é vontade de Deus, aí acaba um ficando magoado, um ferindo o outro. Parece que nós estamos aí um ringue dentro das nossas casas. Então, quem é que pode dizer: o meu lar é uma bênção, há felicidade dentro da minha casa, nós somos felizes no nosso relacionamento dentro da nossa casa? Quem é que pode dizer isso, querido? São poucas as famílias que podem dizer: na minha casa tem felicidade. O que nós estamos vendo hoje são muitos jovens, ainda adolescentes, pré-jovens, que estão querendo casar para sair de casa, gente. Para sair de casa, porque não suportam mais a briga dos seus pais, não suportam mais os seus pais. O que é isso? Relacionamento. O filho era para nunca desejar sair de dentro de casa. Por quê? Dentro de casa ele tem conforto, ele tem segurança. Então a filha era para querer ficar em casa, não querer casar, ter a segurança da mãe, do pai. Mas o que acontece? Eles querem sair de casa, porque não suportam mais a pressão e os problemas que estão vivendo dentro dos lares. O que é isso? Falta de comunicação. E como diz a palavra, bem-aventurado, feliz é o lar aonde as pessoas seguem a palavra de Deus, onde as pessoas andam no caminho de Deus. Então, nós vemos aqui nesse versículo
não é? O relacionamento com Deus, a importância, em primeiro lugar, queridos, em primeiro lugar, o lar cristão, em primeiro lugar, tem que ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar. O relacionamento com Deus dentro da casa do crente é mais importante do que o dele com a mulher, do que o dele com os filhos. Em primeiro lugar, é Deus na nossa vida, é Deus na nossa casa. Se eu tiver um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com a minha esposa. Se eu tiver um bom relacionamento com Deus, eu vou ter um bom relacionamento com os meus filhos dentro de casa. Entendam isso. Então, se nós não temos um bom relacionamento com Deus, com certeza não teremos um bom relacionamento dentro da nossa casa. E a nossa casa, então, vai ser briga, discussões, agressões de palavras e ainda muitos que agridem fisicamente um outro. Pastor, dentro das casas de muitos crentes, eu sei que acontece isso, não é? Então, o primeiro nível de relacionamento familiar, ele deve começar com Deus. Deve se relacionar bem com Deus. Muitas famílias são cercadas de pessoas, atividades, conforto, e não encontram tempo para buscar a Deus. As pessoas têm tempo para fazer festas, têm tempo para passear, têm tempo para tantas coisas, mas não têm tempo para relacionar com Deus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos com a nossa casa cheia de gente, festa para lá, festa para cá, você vai na casa de alguém e famílias se confraternizam. Eu acho muito bom isso, fazer um churrasco familiar, mas não pode esquecer de colocar Deus ali. Tem que ter espaço para ter uma oração, tem que ter espaço para fazer um agradecimento, tem que ter espaço para falar de Deus naquele lugar. Quantas pessoas se reúnem, famílias, mas para falar mal dos outros, para criticar, para falar mal da igreja, falar mal do governo, falar mal do trabalho, falar mal do patrão. E o que acontece? Os filhos vão crescendo, a família vai crescendo naquele ambiente negativo. Será que ninguém presta? Meu pai está falando mal do pastor, meu pai está falando mal do patrão, meu pai está falando mal do empregado dele. Ninguém presta. Como é que funciona isso, querido? Então, aquele que tem um bom relacionamento com Deus, Deus vai estar presente ali, o Espírito Santo vai estar presente ali, e eu já falei, o Espírito Santo é o nosso freio. O Espírito Santo é aquele que nós vamos abrir a boca, o Espírito Santo, opa, para lá, não fala isso não, que você vai causar uma confusão aí. Sabe, queridos? Então, existem famílias que só se reúnem para falar de Deus quando estão num velório. Só fala de Deus, só ouve a palavra de Deus quando estão no velório. A família vai bem quando busca direcionar suas decisões e seus planos de acordo com a vontade de Deus. Quem tem um bom relacionamento com Deus, ele está sempre buscando a vontade de Deus para a sua vida. Ele está sempre buscando a vontade de Deus para a sua família. Ele dá importância na vontade de Deus, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus dentro da minha casa, é isso que vale. Então, como é que nós temos esse relacionamento com Deus? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus dentro das nossas casas. Qual é a casa, qual é o lar que pelo menos uma vez por semana abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos meditar, vamos orar? Quem é a família, irmãos, que hoje faz isso? O famoso culto doméstico. Não precisa levantar a mão, mas quem faz o culto doméstico em casa? Reúne os seus filhos, reúne a esposa, sabe? E a falta disso está onde? O sacerdócio. Falta o sacerdote dentro de casa para reunir, ao sacerdote, ao marido que reúne a esposa, o filho. Olha, principalmente, né, principalmente nas horas das refeições, querido. A mesa é o lugar de comunhão, a mesa é a oportunidade para sentarmos, para falarmos, para orarmos, para buscarmos a Deus. Você que é pai de família,
Há quanto tempo que você não pega a Bíblia e não lê para os seus filhos, não prega? Tem muitas pessoas que querem pregar, mas prega para os seus filhos primeiro, prega para a sua esposa primeiro. Medite na palavra de Deus, olha, lê um versículo, olha que gostoso, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que mensagem que dá para você ministrar, você que é varão, ministrar para os seus filhos. Filho, olha, a Bíblia está dizendo aqui, que se nós andarmos segundo a palavra de Deus, nós vamos ser felizes. É Deus que está falando, e se Deus está falando, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Dá para pregar a noite inteira em cima desse verso, dá para meditar, queridos. Mas quantas vezes você pega a Bíblia? Quantas vezes você pega a Bíblia para ler juntamente com seus filhos? Que exemplo você está dando para os seus filhos dentro de casa? Você está ensinando de que maneira os seus filhos a ter um relacionamento com Deus, se nem você demonstra, nem você mostra a eles que você tem um relacionamento com Deus? O meu filho, ele foi todas as noites antes de dormir, aliás, ele nunca ia dormir ainda, desde menininho, desde criança, quando começou a andar. Ele esperava o pai chegar da escola, nós íamos orar, dobrava o joelho no chão, diante da cama, e nós orávamos juntos ali, eu e meu filho. Ele nunca dormia sem eu colocar a mão na cabeça dele. Filho, Deus te abençoe, durma em paz. Às vezes vocês olham, né? Meu filho não é perfeito, mas vocês olham assim, que benção que é o Jonathan, que benção que é a Júlia. Não é por um acaso, irmã. Ele não aprendeu sozinho. Ele foi ensinado, desde criança, a ter um relacionamento com Deus, a ter intimidade com Deus. E eu digo, vale a pena. Vale a pena. Vocês aí, que, não é, que o Zé, né? Zé, faz isso. Você vai ver que coisa maravilhosa. Vai ser uma bênção, viu? É bênção. A bênção de Deus está nessas coisas aí. Ensina a ter relacionamento com Deus desde pequenininho. Que quando crescer, não sai da igreja. Vai permanecer fiel. Não é verdade, Ricardo? A bênção de Deus é para todas as famílias da terra, sabe? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não é? A felicidade, a bênção de Deus é para todas as famílias da terra, irmãos. Está lá em Gênesis, no capítulo 12, lá em Gênesis, no capítulo 12, no verso de número 3, o Senhor já deixou uma palavra de bênção. Através da vida de Abraão, o Senhor disse, em ti, Abraão, serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas. Não era de Abraão, não era de Isaac, não era de Jacó. Quando Deus fala a todos, eu entendo que é para mim hoje, é para a minha família, é para do meu filho, é para a tua família. Então nós temos que crer, acreditar na bênção de Deus. Somos abençoados por Deus quando nós oramos junto, quando nós vamos à igreja junto e quando nós vivemos na presença de Deus. Então, viver na presença de Deus, orar, cantar, meditar, ler a Bíblia, ir à igreja juntos, não é? Isso que é? Isso é cultivar a vida espiritual em família. Cultivar a vida espiritual em família, eu estou dizendo. Não adiantaria eu ser espiritual se a minha esposa não fosse espiritual. Não adiantaria a minha esposa ser espiritual, porque, não é? E se eu não fosse espiritual? Queridos, quando eu voltei para a igreja, em 1988, 89, quando eu voltei para a igreja, a minha esposa, ela era líder dentro da igreja, ela coordenava ministério de louvor, ela dirigia culto, ela liderava a mocidade. E eu tinha um ciúme lascado da minha esposa, ministerial, não era dela não, era do ministério dela. A gente vivia em confronto, porque acabava as reuniões, e ela ficava atendendo um, atendendo o outro, eu ficava na porta, bicudo.
Cheguei até a largar ela na igreja, foi embora. Não é? Você fica conversando, você fica isso. Mas o que era? Era ciúme espiritual, porque ela trabalhava e eu não era nada dentro da igreja. Então, se o marido é espiritual, a mulher não é, vai dar confusão. Sabe, querido? E vice-versa. A mulher também fica com ciúme do ministério do homem. Então, a espiritualidade, irmão, tem que vir em família. Por isso tem que buscar junto, por isso tem que ir na igreja junto, por isso tem que orar junto, por isso tem que ler a Bíblia junto. Para que um não cresça mais que o outro, para que cresça, né, pareio, o marido e a mulher, que estejam ambos envolvidos em ministérios, para buscar o crescimento espiritual da família. Minha irmã, não adianta você ser espiritual se seu marido não for, ele vai te bloquear, ele vai te barrar, ele vai te atrapalhar o seu ministério. Da mesma forma, irmão, não é? Por isso que eu gosto de trabalhar com casal. É um diácono, a diaconisa junto, é o introdutor, a introdutora junto. Então é muito importante. Está no louvor, está os dois. A família unida, tem que estar unidos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E aí os filhos crescem vendo esta união, vendo, não é? Compartilhando, participando. Então a bênção de Deus é para a família num todo, não é individual, não é para ele, não é para ela, não é para o filho, não é para o pai. Então precisamos buscar o quê? Os caminhos e os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são muito maiores do que aquilo que nós pensamos. Deixa Deus realizar o pensamento dele na tua vida. Deixa Deus fazer a vontade dele na tua vida, meu querido, não é? Então, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, como Isaías escreveu no capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. É tempo de buscar a Deus, o marido buscar a Deus, a mulher buscar a Deus, os filhos buscar a Deus, e principalmente, se a família estiver junta, como vamos ver aqui ainda, a roda da mesa, reunir-se em família para buscar ao Senhor. A imagem do cristão sempre foi ele indo para a igreja, a esposa do lado e os filhos do outro lado. Sempre foi, a imagem que eu vi do cristão é essa, a família indo para a igreja, seguindo a determinação de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é só eu não teria prazer em entrar no céu se a minha esposa não for comigo, eu não tenho prazer em entrar no céu se os meus filhos não estiverem comigo. Irmão, será? Vamos pensar dessa forma, você tem prazer em ir para o céu e os seus filhos não estiverem lá? Que alegria é essa? Que prazer é esse? Então vamos crescer juntos, vamos buscar a Deus juntos, vamos buscar a Deus em família. Reúna-se em família para buscar o Senhor em família. Bem-aventurado é o varão, não é? É o varão, é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Como andar nos caminhos do Senhor se você não conhece os caminhos do Senhor? Como conhecer os caminhos do Senhor se não meditar na palavra de Deus? Se não vir à escola bíblica dominical? Se não estudar a Bíblia? Se não participar de eventos? Como é que você vai saber o caminho de Deus? O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Ele nos dá a direção aonde nós devemos chegar. Amém, queridos? Amém? Relacionamento com Deus, em primeiro lugar, para ter a família feliz. Verso de número 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás,
e tudo irá bem. Mas isso aqui não é uma promessa para nós? Eu vejo aqui como uma promessa. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo vai bem, não é verdade? Todos nós queremos ser independentes, todos nós queremos usufruir dos nossos sacrifícios, todos nós queremos a felicidade e todos nós queremos ir bem na vida, todos nós queremos sucesso na nossa vida. Então, o que ele está falando? A segunda área de relacionamento citada no Salmo é o trabalho. Precisamos ter um bom relacionamento, uma relação com o trabalho, querido. Não tem como ser feliz, vida familiar, se não tiver trabalho na nossa vida. Se não trabalhar, como é que você vai comer? Se não trabalhar, como é que você vai beber? E aí vira o quê? Aquela confusão, como é que você vai vestir? Como é que você vai vestir, irmão, se não trabalha? Como é que você vai beber se não trabalha? Como é que você vai se divertir se não trabalha? O que você faz sem o trabalho hoje? Nós não fazemos nada sem o trabalho. Então nós precisamos ter um relacionamento no trabalho, né? Cada família, ela é marcada pela área profissional que ocupam. A rotina da família, por exemplo, de um médico, é diferente da rotina da família de um pedreiro, não é? De um policial, de um professor. Cada um ele tem que se organizar segundo a profissão, do exercício da tarefa que ele escolheu. E nós precisamos o quê? Nós precisamos ter consciência e ser moderados, porque não adianta trabalhar muito e ganhar muito dinheiro e perder o maior dom que Deus tem nos dado, que é a vida eterna. Muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando. Muitas pessoas ficam correndo atrás do dinheiro e não separam o tempo para ser feliz dentro de casa. Não adianta ter muito dinheiro e não ter o tempo para ser feliz dentro da sua casa. Não aproveita o dinheiro que ele tem, não aproveita o que ele ganhou. Para que colocar dinheiro no banco e trabalha e tem isso, tem aquilo, tem tantas coisas, mas não tem tempo para desfrutar aquilo que ele ganhou. Então o trabalho na nossa vida, uma boa relação da nossa vida com o trabalho é o trabalho equilibrado. O Senhor mesmo disse: há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar, há tempo de divertir, há tempo de dormir, há tempo de passear, há tempo para todas as coisas. O grande problema é que muitas pessoas saem de casa às 5 da manhã, como é o caso de São Paulo, chega meia-noite em casa. E aí? Adianta ganhar 10 mil reais por mês? Sair 5 da manhã e voltar meia-noite em casa? Para quê? Só trabalhar, viver no trabalho, não poder dar um abraço no filho, na esposa, porque ele chega em casa, o filho está dormindo. Ele sai de casa, o filho está dormindo. Adianta, irmão? O que é que a palavra de Deus diz? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro com bens e perder a sua alma, e eu acrescento, perder a sua família, não poder educar o seu filho, não poder ensinar o seu filho, não poder ver os seus filhos crescerem. Amados, a vida passa rápido. Os mais velhos como eu sabem disso. Passaram 22 anos da minha vida que eu não percebi. O meu filho está moço, a minha filha está moça, está longe da minha casa já, e eu não vi esse tempo passar, irmãos. Então nós temos que aproveitar o tempo das nossas crianças, não deixar o trabalho roubar o tempo que nós temos que dar para as nossas crianças. Não deixar o trabalho roubar o tempo que nós temos que dar para Deus na nossa comunhão com Ele. Trabalho, trabalho, trabalho. O tempo passa e você não viu o tempo passar. Sabe? Precisamos ver os nossos filhos crescer. Precisamos acompanhar o crescimento dos nossos filhos. O grande problema de tantos bandidos que nós temos por aí, o que é? Qual é o problema? Os pais que não acompanharam o crescimento desses filhos. Os pais não educaram, os pais não ensinaram, os pais não passaram sua experiência. Como é que esses filhos cresceram? Esses filhos cresceram sendo ensinados pela malandragem da rua, pela televisão. É preciso nós termos
termos uma separação entre o trabalhar, entre o ficar em casa. Há tempo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Precisamos dar tempo para nossa esposa, precisamos passar tempo com a nossa esposa. De que adianta, irmãos, casar e não ter tempo para a esposa, não dar tempo para a esposa? Adianta? Para que casar? Então fica sozinho. Se você quer casar e só quer trabalhar, então, como Paulo diz, digo que não case. Se você pensa em casar para trabalhar, não case, fica sozinho, não gera filhos para o mundo cuidar. É melhor ficar só, como Paulo diz, né? Então, olhe para a tua profissão. Adquira uma profissão, um trabalho em que você possa dar tempo para a sua esposa, que você possa dar tempo para os seus filhos. O salmista declara aqui que o trabalho, ele é a razão do sustento. E a própria palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, quando Deus diz, né, do trabalho de tuas mãos comerás. É do trabalho das tuas mãos. Você precisa trabalhar para você comer. E se você quer arrumar uma família, você precisa trabalhar para sustentar a sua esposa. Quer ter 2 filhos? Trabalho para sustentar 2 filhos. Não, eu quero ter 10 filhos, para trabalhar para sustentar 10 filhos. Está entendendo, querido? Como é importante a nossa relação com o trabalho? Então, quando nós temos sustento para a nossa casa, através do trabalho, quando nós podemos dar o básico para a nossa família, nós vamos ter satisfação dentro da nossa casa. Feliz serás. Feliz serás. Como diz aquela música, né? Eu estou no meu trabalho, às vezes um pãozinho com mortandela, mas lá em casa os filhinhos têm franguinho na panela. Que alegria. Não é verdade, irmãos? É uma verdade. Eu aqui estou comendo pão com ovo, mas lá em casa eu estou tranquilo porque a minha mulher e os meus filhinhos têm franguinho na panela. Você quer coisa melhor que isso? Interessante que o mundo lá fora sabe dessas coisas e o crente não sabe disso, né? Feliz serás, porque minha família está amparada dentro da minha casa, meus filhos estão amparados, minha esposa está amparada. Feliz será, tudo te irá bem. Quando que tudo vai bem? Quando nós trabalhamos. Não é isso que ele está dizendo aqui? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tudo vai bem dentro de casa. Deixa faltar o dinheiro dentro de casa, deixa faltar o leite, deixa faltar o pão. A hora que você chegar em casa, não é? À tarde, a panela quebra na tua cabeça. A coisa ferve na tua vida. Não é? Porque não tem o que comer, não tem o que cozinhar, não tem o que beber, não tem roupa para as crianças. Não tem sapato para as crianças, não tem como comprar o caderno, o lápis para as crianças. Como é que fica? Então, o nosso sucesso é quando tudo vai bem dentro da nossa casa, quando a nossa família está amparada. Então, assim é a vida de quem sabe equilibrar o trabalho como bênção de Deus para a sua família. O trabalho é bênção de Deus para a nossa família. Do meu trabalho, eu tiro o sustento do meu filho, eu tiro o sustento da minha filha, eu tiro o sustento da minha esposa, do meu trabalho. Por isso eu sou feliz, por isso a minha vida é um sucesso. Amém? Verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teu esposo, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da sua mesa. Está falando da casa, está falando do interior da casa, está falando do momento embaixo, né, de um telhado e 4 paredes. Será que nós temos, não é? Será que nós temos esta visão da nossa esposa como uma videira, os nossos filhos como rebentos da oliveira, dentro das nossas irmãos? Isso fala o quê? Fala de unção. Isso fala de vinho, fala de alegria.
não é? A esposa está ali, né? No interior da casa, será como uma videira, proporcionando, fornecendo aquele vinho suave, aquele vinho gostoso. O vinho fala da alegria, querido. Fala da alegria. Tem marido que chega em casa, o cabo de vassoura já está esperando ele na porta. Não é verdade? Já está esperando ele, a palavra já está na ponta da língua para xingar ele, para gritar com ele. Que alegria! Eu não vou para casa, eu vou para o boteco, eu vou lá no bar do seu Vadinho. Tomar uma pinga. Por quê? Porque em casa eu não tenho, eu tenho uma cascavel em casa me esperando, que vai me picar. Então eu não vou para casa. Mas está falando de quem? Quem é esse homem? Que a mulher, quem é esse homem? Que a mulher é como videira, os filhos são como rebentos, os filhos estão no óleo. Quem é esse homem aí? Que teme ao Senhor e que trabalha. O homem que teme ao Senhor, o homem que trabalha, ele tem essa mulher dentro de casa, irmão. Ele tem esses filhos dentro de casa. Meu irmão, presta atenção nisso. O homem que teme ao Senhor, ele tem essas bênçãos dentro da sua casa. Observe que o salmista aqui, ele destaca o interior da casa como uma área importante do relacionamento familiar. A família, ela foi instituída por Deus. O Senhor Jesus veio, ele viveu em família, ele nasceu numa família. Se Deus não valorizasse a família, por que é que Jesus tinha que nascer numa família, ter um pai, ter uma mãe e ter vários irmãos? Por quê? Deus próprio valorizou a família. Ele declarou com tudo isso que a família é importante, que a família é necessária, que a família é uma bênção. Jesus, em vida, ele priorizou o lar até os 30 anos, queridos. Jesus, ele morou com seus pais. Ele morou dentro da sua casa, com seus pais, seus irmãos. 30 anos. Por quê? Valorizando a família. A família é importante. Jesus, ele andou por muitos lugares, onde ele se encontrava com pessoas, mas o lugar que ele mais frequentava era as casas das pessoas. Não era porque ele era comilão, porque ele era beberrão. Ele ia na casa das pessoas, porque ele gostava das famílias. Ele valorizava as famílias. O ambiente familiar, Jesus, ele dava valor para o ambiente familiar. Jesus, ele ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo, né, intenso, como o de um pai com um filho. O relacionamento, entenda isso, o relacionamento dentro de uma casa, de um pai com um filho, dentro da casa, deve ser tão íntimo como o relacionamento dele com o próprio Deus. Você abraça o seu filho, você abraça a sua filha, quando você chega na sua casa? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com o seu filho, querido? Qual é o relacionamento que você tem com o seu filho? Você beija o seu filho? Você abençoa o seu filho? Quem não tem relacionamento com o filho que está ali, como é que pode ter relacionamento com Deus? Ou vice-versa, quem não tem um relacionamento com Deus, como é que pode ter um relacionamento com o seu filho? A casa não é mais. Veja bem, eu tenho falado, quarta-feira eu falei que nós temos que voltar lá no Éden. A família tem que voltar lá no Éden, no jardim do Éden. A casa deveria ser o lugar onde todos passam horas. E passam horas juntas. E isso tem se perdido no decorrer dos tempos, dos anos. Nas cidades grandes, não é? Não há mais privacidade dentro dos lares. O filho não tem mais prazer em estar na sua casa. O marido não tem mais prazer em estar dentro da sua casa. O lar, a casa, deveria ser o lugar de intimidade de um para com o outro. Deveria ser o lugar de descanso. Deveria ser o lugar de alimentação, da comida. Mas o que tem sido hoje? Quem é que almoça em casa? As pessoas saem para o trabalho, almoçam
nos restaurantes, nas padarias, começa, eu vejo, gente, eu vejo e eu fico muito triste com isso. Logo pela manhã, tantas pessoas vão chegando na minha padaria para tomar café. Eu fico olhando onde foi o café deste homem com a esposa e com os filhos dele. A maior tristeza é quando você vai num restaurante, o restaurante está cheio de pessoas. É triste para Deus ver essas coisas, porque Ele deveria estar almoçando com a sua família. Ele deveria estar sentado na mesa, ministrando aos seus filhos, ensinando os seus filhos. Mas Ele está num restaurante, num lado da cidade. A mulher está no outro restaurante, do outro lado da cidade. E o filho, Zé, está lá na roça, comendo embaixo daquela cabaninha. É um para cada lado. Não estão mais no mesmo lar. Não estão mais na mesma casa. O marido sai para viajar. Passa uma semana fora de casa, dormindo em hotel. A esposa sozinha em casa. Os filhos sozinhos em casa. A cama está vazia. A cama que era para 2, só tem um ocupando a cama. Você está entendendo, irmão? Isso não é vontade de Deus. Deus não planejou a família para viver assim. A família devia estar ali no jardim do Éden, juntos ali. Mas hoje está um cada lado. Que tipo de relacionamento tem uma casa? Que tipo de relacionamento pode ter uma família? Que um almoça num restaurante, o outro no outro, os filhos do outro lado. Aonde está o calor do fogão? Aonde está o aquecer de uma mão com a outra ali, compartilhando o mesmo pão? Nós hoje não compartilhamos mais, as famílias não compartilham mais do mesmo pão. O filho está no McDonald's comendo um cachorro quente. O marido está lá na churrascaria comendo um rodízio de picanha, por isso que morre, picanha gorda, essas carnes gordas, por isso que morre com 50 anos. E a esposa está do outro lado comendo uma bela macarronada. É vontade de Deus? Sabe como que era? Antigamente, o marido saía para fazer a sua caça. A mulher ficava em casa. E ele chegava, trazia a caça, prepara o almoço. Vou buscar a janta. Ele chegava, a mulher preparava a janta. Aonde nós temos isso, queridos? Aonde nós temos isso? Não é? Então, nós precisamos priorizar esse tipo de relacionamento dentro da nossa casa. A falta do autocontrole, na verdade, sobre o aparelho de televisão, tem impedido muitas famílias de terem momentos de estarem juntos, compartilhando, conversando, falando, aquele bate-papo em família não tem mais. Não existe mais aquela conversa. Por quê? Porque um está de um lado, um está vendo televisão, o outro está no computador, na internet, o outro está no videogame. Não existe mais isso, né? Mas eu ainda sou da era do videogame. Não tem mais o bate-papo. A mesa já não é mais colocada dentro das casas. Quem arruma a mesa, não vai para que mesa? Não tem nem mesa mais. Por quê? Na frente da televisão, é o prato feito e ó. A coisa mais triste, sabe qual que é a coisa mais triste? Eu tenho acompanhado isso. Você vai num restaurante para jantar ou almoçar, está um casal, um de frente para o outro, como eu e essa moça aqui. Um está no celular aqui, o outro está no celular lá, só vê o dedinho assim, ó. Será que se conversa com as mãos? Quem conversa com as mãos é só ali, ó. É só aquele ministério ali que conversa com as mãos, queridos. Vocês acham que é vontade de Deus? Você não ouve um pio. Você não ouve um pio. Eles estão ali, um num aparelho celular, o outro no outro, e sabemos lá com quem estão falando, o que estão fazendo, gente. Que comunicação que nós temos. Não é?
A televisão não é o lugar para nós sentarmos para comer. A televisão não é o lugar para sentar, para tomar café. Lugar de almoçar, lugar de tomar café na mesa, em família. É o pai ainda, me lembro, é o pai na cabeceira da mesa, a mulher do lado e os filhos esparramados assim, em volta da mesa, compartilhando, ensinando, trazendo lições de vida, ensinando os filhos, aproveitando cada momento, cada oportunidade para trazer ensinamento para os filhos. Meu querido, olha aí, você ouviu? Será que é o Espírito Santo? Você ouviu? Quebra esse negócio, irmão, por favor. Você viu? Falou nele, ele mostra, ele dá um grito. Então, querido, passamos pouco tempo. Se a casa é importante, como é que nós podemos passar tão pouco tempo dentro da nossa casa? Precisamos aprender a curtir o lar. Eu gosto da minha casa. Eu gosto da minha casa, eu curto a minha casa. Vai sair? Não vamos. Aos domingos, nós temos uma vida corrida, poderia almoçar fora. Irmãos, presta atenção nisso, eu dou exemplo para vocês. Aos domingos é igreja, é padaria, são tantas coisas. Eu poderia, e meus filhos muitas vezes, pai, vamos almoçar fora, vamos lá, vamos para lá. Sabe o que eu faço? Eu pego minha marmita, a Caiana é testemunha disso. Eu vou lá, encho minha marmita, eu quero almoçar em casa. Eu quero almoçar na minha casa, ainda que eu pego comida no restaurante, mas eu almoço na minha casa, na minha mesa. Eu quero minha esposa, eu quero meus filhos perto de mim, e eu demoro 1 hora para almoçar. O meu café é 40 minutos. É 40 minutos. E tem uma coisa que eu fico bravo, é quando eles comem correndo e saem. Vocês vão fazer isso comigo? Vão me deixar sozinho aqui? Eu quero conversar, eu quero falar. Eu sou de poucas palavras, mas eu quero falar, eu quero ensinar. São momentos que eu tenho para ensinar meus filhos. São momentos que eu tenho para falar com a minha esposa. E pode perguntar para eles. Eles testificam isso para vocês. Eu pego minha marmita para comer na minha casa, na minha mesa, porque eu não abro mão disso, eu faço questão disso. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, à roda da sua mesa ou de frente da televisão? Na mesa. A mesa é sinônimo, é símbolo de comunhão. Símbolo de comunhão. Meu irmão, dá um jeito, arruma uma mesa, come na mesa, porque isso é sinal da bênção de Deus. A bênção de Deus está condicionada em todas estas coisas na nossa vida. Sua esposa será como a videira frutífera. O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável na vida familiar. Que exemplo nós passamos para os nossos filhos quando nós nos agredimos, esposo com a esposa? Que exemplo que nós vamos passar para os nossos filhos? Ele vai querer ir embora de casa, eu não vou querer casar, eu vou fazer igual, não é? A filha muitas vezes vê o pai maltratando a mãe e depois pega ódio do pai, não quer saber de casar, porque para que eu vou casar? Para ter um cara desse dentro da minha casa, judiando de mim? Eu não quero casar. Irmãos, são exemplos, são lições que nós passamos dentro das nossas casas. Nós formamos nossos filhos dentro das nossas casas. É muito importante o lar. Sabe? Eu falei sábado, que nós, enquanto nós somos filhos, estamos numa casa, nós temos um pai e a mãe. Mas a partir do momento que nós nos casamos, o filho, a partir do momento que ele casa, ele deixa de ser filho e ele vai ser esposo e pai. Ele vai ser esposo, imediatamente. Ele tem que ser esposo e pai. Casou? É esposo e pai. A mulher casou? É mãe. É mãe e esposa. Então tem que saber. Então eu estou preparando o meu filho para
para ser um bom marido de uma fulana que não seja qualquer, não é uma fulana qualquer não, uma escolhida de Deus. Então eu estou preparando o meu filho para ser um marido exemplar para uma mulher de Deus. E a minha filha está sendo preparada por minha esposa para ser a esposa de um homem de Deus e mãe de filhos de Deus. Está entendendo, querido? Então nós temos essa responsabilidade como pai, de formar maridos. Nós que formamos futuros maridos, nós que formamos futuras esposas. Você pensou nisso, meu irmão? Você pensou no marido, no marido que você está formando para a irmãzinha fulano de tal, para a filha da irmã fulano de tal? Nós temos que pensar nisso, querido. É por isso que está cheio de homem banana aí hoje. Por quê? Eles não foram preparados para ser um bom marido, para ser um bom pai. Não foram preparados. Por isso que está cheio de mulheres aí, de qualquer jeito. Por quê? Elas não foram preparadas para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. Está na Bíblia. Para ser uma boa mãe. E cada ano que passa vai piorando as coisas. Porque a cada ano que passa, a qualidade dos filhos estão sendo deteriorados. Estão saindo todos com defeito. Né? Futuros maridos, todos com defeito de fabricação. Você queria para sua filha, meu irmão, um marido com defeito de fabricação? Você vai na loja comprar alguma coisa, se colocar lá defeito de fabricação, você não quer, né? Você não leva. Então, deveria ser assim, os filhos nossos, nós deveríamos colocar, né, na testa dele, ó, defeito de fabricação, tem defeito de fábrica nele. Será que alguém vai querer casar com ele? Será que alguém vai querer casar com ela? Você casaria com uma moça que está escrito assim, ó, defeito de fabricação? Isso é sério, irmão. Isso é sério. Vai devolver? Vai trocar? Está com defeito, você vai trocar? O pai e a mãe falam, não, você pegou, leva, fica para você, não tem volta. Isso não tem troca. Você vai ter que engolir. Sabe, meu querido? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Nós temos que pensar nos futuros maridos, futuros homens que nós estamos preparando, futuras mulheres que nós estamos preparando. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Teus filhos como rebentos de oliveira à volta da mesa, querido. Nós temos isso. Nós temos esses filhos, eu posso dizer que eu tenho. Meus filhos são como rebentos da oliveira. Com certeza. Viu? Com certeza. Então, nós temos que ter esse bom relacionamento. O salmista aqui, ele descreve o relacionamento entre pai e filho, em um momento de confraternização, à volta da mesa, um momento de unção. E nós estamos vendo que esta cena está cada vez mais acabando. Não temos visto isso, irmãos, por diversos motivos. O número de filhos criados sem o pai ou a mãe tem aumentado consideravelmente. E hoje, para piorar a situação, crianças sendo criados por casais homossexuais. Pensa no teu filho. Pensa como é que teu filho está sendo educado, como é que ele está sendo criado. Pais deixam os filhos por conta de outras pessoas. A mãe precisa trabalhar. O meu conselho sempre foi: a mãe fica em casa para cuidar dos filhos. Essa era a vontade de Deus. Sabe o que Deus disse lá em Gênesis? O homem vai trabalhar, com o suor do teu rosto comerás, e a mulher gerar filhos. A mulher gerar filhos. E você acha, minha irmã, que gerar filhos é ficar gordinha por 9 meses, gerou, solta ali, não é?
Solta ali. Minha irmã, me perdoa a expressão, eu sou bocudo. Tem mulher que é que nem animal. Gera ali, tá, fica largado no pasto, igual vaca. Larga, gerou, fica no pasto lá. O bichinho tem que sair sozinho por lá, porque alguém vai ter que cuidar. Gerar filhos não é parir filhos. Gerar filhos é ele crescer, é ele se tornar um homem ou se tornar uma mulher. Isso que é gerar filhos. Não é parir. Não é criar. Mulher não cria. Você entendeu? Gerar filhos. Gerar. Amém, irmãos? Como a palavra de como Deus faz as coisas perfeitas, não é? As coisas de Deus são perfeitas. É o homem que estraga tudo. Por quê? Porque bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, porque nós não estamos andando mais no ensinamento da palavra. Não estamos andando mais no caminho do Senhor. É determinante para o futuro das famílias a convivência do pai com o filho, principalmente até os 21 anos. O jovem com 15, 16 anos não aprendeu nada ainda. Não gosto muito, não é que eu não aceito, quem sou eu para aceitar alguma coisa? Essas adolescentes, 14 anos, quer casar, 12, quer casar. Não. Eu já falei, em casa, a minha filha depois dos 25, meu filho depois dos 28. Meu querido, é assim. Tem que ter vida própria. Tem que ter vida própria. Eu falo para o meu filho, não traz mulher para mim tratar. Não traz mulher para mim tratar. Fala para a minha filha, não traz homem para mim tratar. E quando você trouxer ele aqui, eu quero pegar na mão dele, ver se tem calo na mão dele. Mão fina não traz para minha casa. Canela grossa não traz para minha casa, tem que ser canela fina. Você sabe o que é canela fina, né, Zé? Sabe? Canela fina é trabalhador. Canela grossa, isso é a linguagem do mundo aí fora. É preguiçoso. É a linguagem do mundo aí fora. Não quer dizer que ele tem a canela fina ou grossa. Não é isso, é o modo de falar do mundo. Então, a minha filha está se preparando para casar com canela fina. Ela está treinada para isso. Eu falei, até brinco com ela, falo, olha filha, a hora que você for trazer o camarada aqui para falar comigo, fala para ele, se ele for um doutor, alguma coisa, mas fala para ele, antes de entrar aqui, para ele ir na sarjeta, passa a mão na sarjeta assim, para vir com a mão tudo esfolada para mostrar que ele trabalha. Irmão, não é fácil não. Não é fácil não. Então, muitos são os casos de pais que não tiveram tempo para os filhos. E eles ficaram aí sem ser ensinados, sem ser educados. E não tiveram um futuro digno por causa dos pais. Que não deu tempo, não preparou, não ensinou, não teve educação, não aprenderam lições básicas dentro de casa. Não aprenderam lições básicas, como trocar uma borrachinha da torneira que pinga, 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 e uma borrachinha que custa 15 centavos. Sabe trocar a borrachinha, Toninho? Sabe, Caiano? Muito bem. Se alguém não sabe trocar a borrachinha da torneira, fica pingando, 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 procura o Toninho ou o Caiano que ele vai te ensinar. Então, são lições básicas, trocar uma lâmpada. São lições básicas que só um pai e uma mãe podem ensinar, gente. Não é verdade? Então, no relacionamento entre pais e filhos, quando os pais mostram o seu papel, cumprem com as suas obrigações e ensinam os filhos, a tendência é haver correspondência da parte dos filhos que se sentem amados pelos seus pais. Você tem tempo para o seu filho, querido? Quanto tempo você passa com o teu filho? Vou falar por semana, não vou falar por dia. Não é?
Curta seus filhos o máximo que você puder. Curta eles. Daqui a pouco eles vão embora. Não é? E uma das perguntas que eu faço para você curtir os seus filhos: onde você faz a sua refeição? É na sala de TV ou é na mesa com seus filhos? Quanto tempo você demora para comer? É 3 minutinhos? Quanto mais tempo você demorar para comer na mesa, mais você vai estar ensinando o seu filho. Mais tempo você vai estar dando lições para ele. Amém, querido? Verso 4. Não fica com pressa de ir embora não, porque o irmão Vondocir vem lá de Boracéia. Toda quarta-feira está aí, ó. Né, irmão Vondocir? Toda quarta-feira vem de Boracéia. E ele fala para mim: pastor, não precisa ter pressa não, viu? Eu quero fazer valer a gasolina que eu gasto. Não é verdade? Não vou aí para ver 20 minutos de pregação, não. Para ir tem que valer a pena, tem que ser mais de 1 hora, né, irmão Valdecir? Olha lá, que benção, né? Verso 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é que faz todas essas coisas. Não é verdade, querido? E para temer ao Senhor, como eu já falei, nós temos que ter um relacionamento firme com Deus. E aonde é que nós temos esse relacionamento com Deus? O relacionamento com a igreja, não é? Deve fazer parte de todas as famílias. Como eu disse, eu sempre tive a imagem do pai com a mãe e os filhos indo para a igreja, indo para a escola bíblica, não é? A igreja cristã, querido, começou dentro de casas. Começou nas famílias, lá em Jerusalém, ao redor de Jerusalém. A igreja começou dentro das casas. Alguém ia visitar e ali eles faziam um culto, e aquele culto ia aumentando pessoas até que precisaram fazer templos. Vê como a família é importante para a igreja e como que a igreja é importante para as famílias. Há um casamento, família com a igreja. A igreja que tem família forte é uma igreja forte. A igreja que tem famílias abençoadas é uma igreja abençoada, querido. Por quê? A igreja é a extensão da nossa casa. A extensão. Se for ver, eu passo quase mais tempo aqui dentro da igreja. Eu passo mais tempo aqui do que na minha própria casa. Por isso que eu quero uma igreja confortável. Porque é a minha segunda casa. Se você, como Davi é um camarada esperto, eu queria morar na casa de Deus, não é isso que Davi falava? Eu queria morar na casa de Deus. Eu queria morar na igreja, eu queria viver dentro da igreja. Então, é impressionante a força que tem uma igreja onde se tem famílias que são estruturadas dentro da igreja. A igreja é a extensão da nossa casa, da família de Deus. E a palavra de Deus pregada traz promessas para a nossa família. As palavras pregadas, as mensagens, elas traem promessas. Cada frase, cada versículo lido aqui é uma profecia para a tua casa, é uma promessa para a sua família. Se a família vai bem, a igreja estará ótima. Então precisamos ter esse convívio, não é? Muitos, como eu já disse no começo, muitos afastam seus filhos da igreja, porque vivem criticando os irmãos da igreja, porque vivem criticando a igreja, porque vivem criticando os líderes da igreja, porque vivem criticando os diáconos, os filhos. O que eu vou fazer na igreja? Então eles afastam os filhos da igreja, porque que prazer o filho tem em vir na igreja, quando o pai e a mãe estão falando: o pastor não vale nada, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Mas você viu aquele diácono, é chato, aquele diácono não deixa entrar com boné dentro da igreja. Então, queridos, isso acaba com o seu próprio filho. Você está pregando para que teu filho não se torne um cristão, quando você fala mal dos irmãos da igreja, quando você critica a igreja. Você está expulsando os teus filhos da igreja. E nós temos que pregar que a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar de bênção, é na igreja que nós somos abençoados, é na igreja que nós vivemos a família de Deus,
É na igreja que nós sentimos a presença, que nós sentimos o poder de Deus, é na igreja. Então nós temos que incentivar os nossos filhos, falando bem da igreja, não criticando a igreja e nem as pessoas da igreja. Verso número 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Aqui fala em relação com a sociedade. O Senhor abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Não é? Então ele indica a relação da família com a Jerusalém, que representa a sociedade ao redor da família. Simboliza a sociedade ao redor da família. Então parece que o ser humano, o quanto mais tem facilidade, ele mais complica as coisas, querido. Quanto mais há meios de comunicação, menos é o diálogo e o acordo entre as pessoas. Você sabe o nome dos seus vizinhos? Você conhece os teus vizinhos? Você dá bom dia para os seus vizinhos? Você saúda, você foi visitar o seu vizinho quando ele estava internado no hospital? Que tipo de relacionamento você tem com o seu vizinho? Irmãos, nós temos que ganhar alma. Muitas pessoas falam em evangelizar, falam em pregar o evangelho, mas nem o teu vizinho conhece Jesus. Quantas vezes você já foi visitar o teu vizinho, falar de Jesus, convidar ele para vir na igreja, num trabalho especial? Você vê, irmão, que tipo de relacionamento nós temos com a sociedade lá fora? Você já convidou, falou de Jesus para o seu patrão, falou de Jesus para o seu empregado? Qual a impressão? Para o seu professor? Você está entendendo, irmãos? Que tipo de relacionamento nós temos com a sociedade, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos? Tem alguns que têm até vergonha de convidar amigos, porque ele vai falar, né? Já sabe que ele vai falar, vai ser crente igual você? Eu fico do jeito que eu estou. E para o vizinho? Será que dá para convidar ele para vir à igreja? Para ser como vocês são, eu não vou, eu fico na minha. É isso, né? Quantas mulheres já ouviram isso? Eu já tive reclamação de marido que falou para a mulher e ela teve coragem de falar para mim, né? Ela teve coragem, devia ter vergonha, irmã. O marido falou, é isso que o seu pastor te ensina? Hein, pastor Evandro? Já pensou se ouvir isso? É isso que o teu pastor te ensina lá? É isso que você aprende naquela igreja? Então, o que esperar? O que esperar, irmãos? De pessoas, de um homem que tem esse tipo de relacionamento com os vizinhos, perturba, é perturbador da vizinhança. É, irmãozinho, né, jovem, é aquele som lá na calçada, na garagem, é para o Senhor, é hino, é gospel, é um som gospel. Eu estou evangelizando o vizinho, eu ergui o som no que volume, pastor? No 20, o falantão de 12, para evangelizar o meu vizinho. Ô, irmão, não é por aí. O culpado é o pastor Evandro, que instala esses sons no carro aí. Ele é o Alexandre. Se for crente, irmão, não instala não. Vai escandalizar o vizinho. Então, a família, irmãos, ela depende do meio que está inserida. Quem disse que nós nunca vamos precisar do vizinho? Será que você nunca vai precisar do vizinho? Outro dia eu precisei do meu vizinho. Eu estava sem chave, eu tive que pedir para o vizinho para pular o muro, tive que entrar na casa dele, pegar uma escada dele para pular o muro para entrar na minha casa. E aí, se você não tem um bom relacionamento com ele? Você fica fora da sua própria casa. Está morrendo lá, vai chamar o vizinho, será que ele vai te levar? Que morra, rápido, não vou levar porque é para morrer mesmo. Está com infarto lá, chama o vizinho. Ah, seu desgraçado, agora você morre. Estou livre dessa vez. Ai, amado. Então, nós precisamos ter um bom relacionamento com a nossa vizinhança, na sociedade.
um bom relacionamento com o pastor, né, da sua igreja, um bom relacionamento com o seu patrão, um bom relacionamento com o seu professor, um bom relacionamento com o prefeito. Irmãos, não somos políticos. Uma hora nós vamos precisar, uma hora eles vão precisar da gente. E como é que você vai pregar se você não tem um bom relacionamento com essas pessoas? Amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus orienta até mesmo quanto às visitas nas casas de pessoas. Abra aí, Provérbios 25, 17. Estou encerrando, viu? Provérbios 25, 17. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. O que é isso? Todo dia na casa do vizinho? Não seja frequente na casa do teu vizinho, senão ele vai ficar aborrecido. A Bíblia é boa, né? A Bíblia é uma bênção. Muitas vezes as influências externas prejudicam a relação da família, não é? Você às vezes está numa boa lá com a sua família, está numa boa com a sua esposa e a campainha, mas de novo, irmão? Você está aqui de novo? Será que você não vê que está atrapalhando já? Essa é a hora. Pastor, uma das coisas que eu parei foi de fazer visita surpresa. Eu parei. Não é legal isso. Você chega em horas impróprias. Chega na hora da janta, chega na hora do almoço, do café. Então, irmãos, eu não vou mais visitar sem avisar ou sem você pedir por causa disso. Eu não quero ser incômodo. Então, quando você quiser uma visita do pastor, peça para o pastor ir, porque eu já fui surpreendido, já surpreendi. O pastor chega lá de supetão e é aquela bagunça dentro de casa, e corre para lá, e é uma correria, Lázaro. Uma correria dentro de casa para receber o pastor. Eu falo, não vou fazer mais isso, não quero constranger ninguém mais. Sabe, pastor, desculpa, mas está assim, cheguei agora, não sei o que tem. Chegou nada, irmão. Chegou nada, engana o pastor, não. Então, fica tranquilo, não vou mais visitar sem avisar. Né? Me comunique, fala, pede para o Toninho, preciso de uma visita pastoral, aí o pastor vai. Então, eu não vou mais, não é por preguiça, não é por nada. Não vou porque eu percebi que às vezes eu era incômodo. Ela não era bem-vinda. Então peçam, né? Pastor, precisa de uma visita pastoral, né? Então precisamos ter esse bom relacionamento, né? Abra a sua casa para receber as pessoas. Presta atenção nisso. Abra a sua casa para receber as pessoas, mas não a deixe desprotegida. Cuidado com quem entra e com quem sai da sua casa. Estamos vivendo dias difíceis. Tem pessoas que vão lá para levar maldição para a tua casa. Você percebeu, tenha discernimento espiritual. Saiu, já repreenda, acompanha ele, diabo. Né? Acompanha ele, não fica aqui não. Pega a vassoura e sai varrendo. Isso aí sai varrendo. Eu estou falando, a vassoura é a palavra de Deus, viu? Não existe esse negócio aí não, viu? Jogar sal atrás da porta, essas coisas aí a gente fazia quando não era convertido ainda. É sal atrás da porta, é sal no fogo. Era tanta coisa, não é? Comigo ninguém pode. Hoje não precisa mais disso. Então, querido, abra a sua casa, mas não as deixe desprotegida. Tenha um bom discernimento espiritual. Então, cuide bem do seu relacionamento familiar. Primeiro, com Deus, com o trabalho, com a sociedade, dentro da sua casa, seus familiares. Relacionamento é muito importante para nós. Relacionamento é algo que não se faz sozinho. Por isso,
não adiante colocar a culpa em alguém. É você, é por causa dele, Não, relacionamento é familiar. Não é meu só, não é só da minha esposa, não é só dos meus filhos. Então, quando há um erro, deve ser assumido por todos. Erramos, não é eu errei, você errou. Nós erramos. E as vitórias também devem ser compartilhadas. Quando erra é você, quando dá certo sou eu? Não, somos nós, né? Não existe mais uma pessoa, não é mais, não é? Somos nós. Não é você, não fui eu. E parece que quanto mais pessoas se tem para conviver, mais difícil fica se conviver, não é verdade? Uma família, enquanto tem o marido e a mulher, uma coisa, um filho, 2 filhos, 3 filhos, assim vai a igreja também. Enquanto é uma igreja pequena, fica fácil. A igreja vai aumentando, o convívio vai ficando difícil. A solução para sarar os relacionamentos familiares e desarmar as pessoas umas contra as outras, assumindo uma atitude pacífica perante os seus conflitos, então é Deus na nossa vida. É tendo o temor do Senhor. É preciso encarar a situação familiar, conjugal, o nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, não é? É preciso encarar ela. Se não está bom, precisa consertar, precisa acertar, precisa buscar Deus. E foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer todo mal, para desfazer todas as inimizades. É por isso que Jesus veio, queridos. Então, Jesus dentro da nossa casa, caminhando na palavra de Deus, a nossa casa vai ser como esta do salmista, que escreveu o Salmo de número 128. É tudo alegria, é felicidade, é paz, é festinha, todos os dias tem festinha em casa. Amém? Que Deus vos abençoe com esta palavra. Pratiquem a palavra de Deus. Tema o Senhor. Viva a palavra de Deus, porque hoje a única condição, não é o único jeito para uma família ser feliz, em primeiro lugar, e se manter viva, é Deus dentro das nossas casas. É a palavra de Deus. É, Maurício, o temor a Deus que nos traz felicidade dentro da nossa casa. Vamos ficar em pé, vamos orar? Peça a Deus para restaurar o relacionamento familiar dentro da tua casa. Eu quero orar hoje para Deus restaurar o relacionamento familiar dentro da sua casa. O relacionamento entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais. O relacionamento com os seus vizinhos. Eu quero pedir a Deus nesta noite que você tenha um relacionamento abençoado, na presença, guiado, governado, dirigido por Deus. Um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor, pode ter certeza, irmão, a palavra de Deus me garante isso, a felicidade, a prosperidade, a bênção dentro da sua casa. Se tudo está extraviado na tua vida, se há uma confusão na tua vida, se não há um relacionamento, um não pode falar com o outro, se não tem conversa mais dentro da tua casa, vamos restaurar isso em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Coloca diante de Deus tua casa, tua família. Peça a Deus, identifique o ponto fraco dentro da tua casa e deixa o Espírito Santo, é Ele, é o meu amigo Espírito Santo, é Ele quem traz paz, harmonia, gozo e liberdade na sua casa. Meu Deus, meu Pai, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, esta casa desse salmista que escreveu o Salmo de número 128, Pai. Ó Senhor, nós vemos que ele aprendeu a lição, um homem que temia ao Senhor, um homem abençoado, um homem que comia, um homem que bebia, um homem que tinha fartura na sua casa, que tinha filhos abençoados, que tinha uma esposa abençoada, que tinha uma família cheia da Tua graça, uma casa que tinha alegria,
uma casa que tinha gozo, uma casa próspera, Pai, uma casa onde todos tinham prazer em estar reunidos, ó Pai. Deus, esta casa que nós queremos neste dia, Pai, é esta casa que nós pedimos ao Senhor. Restaura os lares, restaura as famílias, restaura o relacionamento entre marido e mulher, restaura o relacionamento entre os pais e os filhos, em nome de Jesus. Restaura, sara esta casa, Pai. Deus, cicatriza esta ferida, esta má lembrança, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, estas coisas do passado que impedem um bom relacionamento, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha soprar nesta noite e apagar esta memória triste, Pai. Ó Pai, esta memória de vingança, esta memória que sofre, Pai. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus, liberta. Sabemos que Cristo se manifestou para libertar, para trazer paz, para trazer gozo. Ó Deus, queremos viver, queremos ser esta casa do salmista, em o nome de Jesus. Toda a força do mal, toda a força do inferno, das trevas, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Pai, são vencidas pelo Teu poder, em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Eu declaro a bênção de Deus na tua casa, a prosperidade na tua casa. Eu declaro que o teu lar é uma bênção, você é feliz, a tua família é feliz, a tua casa realmente é a casa do salmista que escreveu o Salmo 128. Eu declaro em nome de Jesus na tua vida. Deus te abençoe.